Olá para vocês, querido canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema do grande conflito. O grande conflito, como eu já disse no vídeo anterior, ele é uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A crença do grande conflito, ela nos ajuda a entender os problemas pelos quais passamos, por que existe sofrimento no mundo, por que existe dor, por que o justo sofre. É lógico que as respostas não são objetivas, tá? Não tem como responder por que você sofre e por que eu sofro, ou por que fulano sofre ou ciclano vai sofrer. Existe uma explicação de forma geral, tá? Então, de forma específica não tem como, né? A gente não consegue alcançar. Mas, de forma geral, Deus ele tem motivos. Nós só não conseguimos alcançar os motivos em todos os casos, né? Não podemos bater o martelo, mas, por exemplo, nós podemos dizer assim que por que cristãos foram perseguidos na Idade Média? Muitos se convertiam por causa do testemunho desses cristãos. Mas por que a conversão tinha que ser assim? Por que a conversão não podia ser de outro jeito, só pregando o evangelho, né? No período da Idade Média, a igreja foi muito atingida por erros doutrinários e tudo mais, e aí ela acabou se voltando contra aqueles que não aceitavam essas mudanças doutrinárias dentro do seio da igreja. Então acabou havendo conflito. Era necessário que Deus permitisse que tal coisa acontecesse para que ficasse palpável ao mundo, ao universo, as consequências de se afastar da verdade. As consequências de se afastar da verdade. Então, conforme você se afasta, o mal ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai adquirindo dimensões e a conclusão nunca é boa. Então, essa trajetória toda do grande conflito, ela vai ter um fim. Tá? Então, o mal não é para sempre, né? O conflito não é eterno. Então, nós vamos tratar hoje sobre isso aqui em dois temas, né? Porque, como eu disse, nós estamos estudando a lição de adultos e a lição de jovens, tá? E a lição de adultos, ela teve como foco, né? O tema da lição de adultos foi a questão central, amor ou egoísmo? E a da lição de jovens, a gênese de Satanás. Então, os temas têm a ver, mas foram estruturados de forma diferente. Então, nós vamos tentar aqui juntar os dois. E uma forma que eu descobri para a gente conseguir juntar os dois temas aí foi lendo o capítulo 12 de Apocalipse. Então, nós vamos ler. Antes da gente começar a leitura, eu quero dar uma indicação aqui de leitura para vocês. Primeiro de tudo, né? É importante para entender o tema do grande conflito, né? Nada melhor do que ler O Grande Conflito, né? O Grande Conflito, que é o quinto livro de uma série, que é a série Conflito. Então você tem o primeiro volume, que é o Patriarcas e Profetas, depois você vai ter o Profetas e Reis, depois você vai ter o Desejado de Todas as Nações, depois Atos dos Apóstolos, e o quinto livro, O Grande Conflito. Tá? Essa edição aqui é uma edição condensada, mas ela é completa, porque ela tem todos os capítulos, mas os capítulos aparecem de forma condensada. Você tem praticamente o conteúdo todo do livro, né? E o importante está aqui. Mas você pode adquirir também a versão completa. Tá? Outro livro que eu quero indicar é esse aqui. Segredos do Apocalipse, do Jacques Ducan. Esse livro aqui ele é muito bom, e tem esse aqui também, Revelações de Jesus Cristo, do Ranko Stefanovic. Eu gostei mais desse aqui, o outro também é muito bom, mas eu gostei mais desse aqui porque ele tem um foco diferente. Ele vai falar sobre o livro de Apocalipse, mas totalmente estruturado na tradição judaica, tradição bíblica judaica. Tá? Não só na tradição judaica de forma geral, aí, existem várias tradições judaicas, mas aquela que é bíblica e aquela mais fundamentada da Bíblia, né? E isso vai te ajudar a entender melhor todo o contexto, aquelas sutilezas que existem no texto bíblico. Né? Ele é todo estruturado de acordo com as festividades judaicas,
né? E quando você perde isso, quando você não tem conhecimento, entendimento disso, você acaba perdendo, acaba escapando o significado mais profundo do texto do livro de Apocalipse. Então, são duas obras muito ricas, tá? Então, eu aconselho a ler isso aí. Bom, eu escolhi o capítulo 12, né? O capítulo 12, eu vou conseguir abarcar tanto o tema dos adultos como dos jovens, tá? Porque no tema dos jovens, vem falando sobre a gênese de Satanás. Então, aqui no capítulo 12, não está falando da origem de Satanás, mas fala do começo. E ao mesmo tempo não fala. Isso aqui é interessante. Ao mesmo tempo que fala, não fala. E o tema do orgulho, né? Ou do altruísmo, né? O que é que conta? Na verdade, o grande conflito, ele é justamente isso. Ele é a guerra entre desejos opostos, né? Tendências opostas, né? Isso é uma guerra de caráter. Então você tem de um lado um caráter altruísta e você tem do outro lado um caráter egoísta. Então Deus é aquele que dá, né? Nós temos, por exemplo, assim, o texto que define toda a obra do Evangelho, o plano da redenção, é aquele texto de João que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você tem o Deus, né? Você tem um Deus que ama, ele ama, e por amar, ele entrega, né? E ele dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, ele deu. O ato de dar, né? É o altruísmo de Deus. Isso faz parte do caráter de Deus, de toda a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se deram pela salvação do homem. Então você tem, por exemplo, Deus se colocou numa situação de, embora ele seja o juiz de toda a terra, ele se colocou na situação de réu, porque Satanás o acusou. O plano da redenção, ele visa responder às acusações também de Satanás. Ou seja, Deus está no banco dos réus. Deus está sendo julgado também. Olha só em que situação ele se colocou, porque quis, porque não precisava, para que o universo entendesse o que é o mal, para que o universo entendesse por que Satanás, a rebeldia de Satanás, deveria ser punida, e para que os homens também entendessem e amassem a Deus pela forma correta, não pelo medo, pelo pavor, né, pela aquela expectativa de destruição. Né? Não era por isso. Então eles conseguem ver no plano da redenção, né, nesse ato de dar de Deus, todo o amor do Pai. Enquanto isso, você tem o egoísta do outro lado, né? Aquele que olhou para si, se achou muito belo, se achou melhor do que os outros, se achou melhor do que os anjos e se achou melhor do que o Filho de Deus, que recebia toda a honra e glória no céu. Então, ele almejou o lugar de Cristo no céu. Quando o texto fala assim que ele queria ser semelhante a Deus, ele está se referindo, na verdade, quando a gente faz todo o estudo, né, aí a coisa tinha que ser mais, precisaríamos de mais tempo de vídeo aqui. O Deus, né, que ele está falando, a pessoa da divindade que ele está falando, é o próprio Cristo, tá? Não é que tem três deuses não, tá bom? É a divindade. A divindade ela é formada por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Satanás, ele almeja isso aí. E aí, na história bíblica, nessa batalha, no conflito, surge Miguel, né? Aí quem é Miguel? Olha só, Satanás, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não no sentido de caráter, tá? Ele queria ter poder, domínio como o Altíssimo. E aí surge Miguel para guerrear contra Satanás, né? Contra Satanás. E o que significa o nome Miguel? Miguel é uma pergunta, quer dizer, quem é semelhante a Deus? A pergunta fica sem resposta? Não, na verdade, esse ser que é Miguel, e que faz a pergunta quem é semelhante a Deus, ele é o próprio Deus, ele é quem é semelhante a Deus. Só ele é semelhante ao Altíssimo. Só ele tem a mesma autoridade e o poder do Altíssimo, porque ele é Altíssimo também. Ele faz parte da divindade. Ele é o único Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E Satanás,
Ele é aquele que procura ser semelhante a Deus. Então, na verdade, o nome Miguel é uma resposta à atitude de Satanás, que quer ser semelhante a Deus. Mas quem é semelhante a Deus? Somente Cristo, somente Jesus. Tá? Então, por isso que aparece aqui no capítulo 12, Miguel lutando contra o dragão. Que Miguel aqui, na verdade, é o próprio Jesus. Então, nisso aqui a gente já vê, né, a luta, o conflito entre o amor e o egoísmo. O amor é aquele que quer dar. O egoísmo é o contrário do amor, é aquele que quer receber, que é só para si. Tá? Ele não ama ninguém, ele só quer para si. Então vamos lá. O texto, né, a gente não vai tratar de todo o texto do Apocalipse 12. Apocalipse 12 nós vamos comentar aqui no que compete, naquilo que alcança o que a lição vem falando. Então você tem aqui um grande sinal no céu. Foi visto um grande sinal no céu, né, o palco aqui é o céu, mas é uma referência justamente à batalha que é no céu, a batalha que vai aparecer aqui sendo desenrolada no céu, mas ao mesmo tempo esse cenário aqui do céu é na verdade a Terra. Né? Ele está no céu porque os três capítulos aqui que constituem o centro do Apocalipse, eles vão falar sobre céu, terra e mar. Ou seja, são os ambientes que englobam todo o nosso planeta, ou seja, tudo. Né? O texto está querendo dizer assim, olha, todo esse conflito está acontecendo aqui, nesse espaço. Então você encontra o céu, você encontra a terra e encontra o mar. Lógico, não são somente esses significados, tá? Céu também, porque o céu é a área mais visível. Né? Enquanto que o mar tem suas dificuldades e a terra também, o céu é aquele campo, né, onde a nossa visão alcança. Então, essa batalha aqui não é uma batalha secreta, não é uma batalha escondida, é uma batalha visível. Por isso que ela acontece no céu. É mais um dos motivos, tá? Mas não o único. E foi visto o que no céu? Foi visto uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, para a gente ser rápido aqui, a mulher aqui no livro de Apocalipse é símbolo de igreja, do povo de Deus. Então você tem a igreja aqui em dois momentos, em dois instantes da história do povo de Deus. Essa mulher aqui é a esposa de Jesus, é a esposa de Deus, e ela está grávida. Então ela está vestida com sol. Por que vestida de sol com a lua debaixo dos pés? Vestida do sol, porque o sol ele é um símbolo da justiça, ele é o próprio símbolo do próprio Cristo até, né? Cristo ele é o sol da justiça. E ele simboliza toda a luz e clareza do Novo Testamento, onde tudo se cumpre. Enquanto que a lua, né, muito referida nas festividades judaicas, elas simbolizam a antiga dispensação, né, a primeira aliança, e o sol sendo a segunda aliança. Só que lembrando que, embora a gente fale primeira aliança, segunda aliança, é tudo uma aliança só. Tá? Só mudam os eventos, enquanto que na primeira aliança você aguarda o Messias, você espera a vinda do Messias, na nova aliança o Messias já veio. Então tudo se renova. Muito do que se era praticado na antiga aliança não é mais necessário ser praticado na nova aliança, porque a realidade foi encontrada. Tá? Então vamos lá. E ela tem 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas representam não só os 12 apóstolos, né, como também as 12 tribos de Israel. Então você tem aqui um símbolo do povo de Deus. Essa mulher aqui é o povo de Deus e ela está grávida. Então muita gente acha que mas essa mulher é Maria, porque a gente vai ver pelo texto aqui que ela está grávida do Filho de Deus, o Filho de Deus que nasce. Não, não é Maria, tá? Não é Maria. É um símbolo da igreja, de uma igreja que aguarda a vinda, por isso que ela está grávida, ela aguarda e a coisa está perto de acontecer. Ela já está grávida, o bebê já está para nascer. Então, o Messias é aguardado e esse povo espera. E isso é o que aconteceu com o povo de Israel naqueles dias, né, antes da vinda de Jesus. Eles aguardavam o Messias. Né? Essa esperança da vinda do Messias é antiga, ela já começa no Éden. E ali é o momento, já ela está grávida, já está a ponto da coisa acontecer. Está a ponto de nascer. O Messias está prestes a vir. Só que existe um inimigo tentando impedir que isso aconteça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra.
E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então você tem aqui o dragão, a mulher pronta para dar à luz, ou seja, a igreja, o povo de Deus. Jesus vai nascer ali no meio do povo de Deus. A promessa vai se cumprir, mas o dragão já aguarda o nascimento. E a gente vê que isso se cumpriu. De que forma? Um dragão de verdade aparecendo, perseguindo o Filho de Deus? Não. O dragão aqui, ele ao mesmo tempo que ele é um símbolo de Satanás, porque o texto vai falar sobre isso, a gente tem que entender que Satanás está por trás dos poderes da terra, dos poderes políticos da terra. Esse dragão ele simboliza também o Império Romano, mas não só o Império Romano, tá? Então você tem um dragão representando o Império Romano, as estrelas, que a cauda, né? A cauda é um símbolo das falsas doutrinas, ou seja, da falsa profecia, né? A Bíblia vai chamar a falsa profecia de cauda. Então, os falsos profetas são essa cauda. Então, mas a gente tem que pegar aqui o conceito da mensagem, tá? A mensagem em si. O dragão, ele tem um diálogo, ele tem um discurso que arrebanha as estrelas. Então, no cumprimento disso no céu, foi Satanás no céu, com o seu linguajar, com as suas mentiras, com a sua astúcia, conseguiu enganar a terça parte do céu, e a terça parte do céu o acompanhou nesse conflito. Foi expulso do céu juntamente com ele. Mas há um cumprimento também na terra, em relação ao Império Romano. Então, o Império Romano aqui, ele não trabalha sozinho, ele enreda com a sua cauda as estrelas. Então, as estrelas aqui simbolizam os líderes, né? Porque estrelas significam anjos, né? São os mensageiros, os líderes da nação judaica, que aguardavam também o Messias. Só que em vez de receber o Messias, não. Eles se enveredaram em caminhos tortuosos, amando o prêmio da injustiça, né? Cada um tinha seu motivo, também não eram vários motivos, mas nesse conluio juntou-se Império Romano e judeus para destruírem o Filho de Deus quando ele nascesse. Então você tem, por exemplo, quando Jesus nasce, você vê lá Herodes, que era o rei da Judéia, ele persegue as crianças, ele mata várias crianças com a intenção de matar o Filho de Deus, mas não consegue. Então Jesus ele cresce e ele acaba morrendo pela ordem de um governador romano, que é Pôncio Pilatos. Então nem Herodes, o filho, né, do perseguidor lá, libertou Jesus, nem Pôncio Pilatos, mas na verdade ambos acabaram facilitando, né, o sacrifício de Jesus. Junto com os líderes judaicos também, que estavam ali incitando o povo para que eles desejassem a crucifixão de Jesus. Então teve todo um palco aí montado para que isso acontecesse. Tá? Isso não é predestinação, não é destino também não. Tá? A profecia só está dizendo o que aconteceu. Então, o dragão aqui, que é Satanás, ele simboliza também o Império Romano. Né? A gente vai entender isso porque tem o número das cabeças, né? Tem o próprio símbolo do dragão. O dragão era usado também não como o símbolo principal do Império Romano, né? Porque existia uma águia, mas já vem desde os tempos, mas a imagem do dragão vem desde a época de Babilônia, e o Império Romano ele é a segunda Babilônia, ele é a segunda Babilônia na história do povo de Deus. Então aí continua aqui, o dragão ele se pôs ali diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então o dragão ele tentou destruir o filho de Deus, mas não conseguiu. Porque após a morte de Jesus, ele no terceiro dia ressuscita, permanece com seus discípulos durante um tempo, prepara eles para receberem o Espírito Santo, e antes disso ele sobe ao céu e é entronizado. Né? Ou seja, aqui vem falando justamente da sua entronização, porque ele há de governar as nações com o cetro de ferro. Então, a nação judaica rejeitou o Filho de Deus, e aí vem agora a grande tragédia para a nação judaica, que é justamente esse é o ponto que a lição vai tratar. Esse é o ponto que a lição de adultos vai tratar. Então nós vemos aqui o resultado do egoísmo de Satanás, né? Ou seja, a revolta dele levou ele a querer destruir o Filho de Deus, e nós vemos
o grande gesto de amor que é Deus dando o seu filho justamente para vivenciar toda essa situação. E se ele não passa por isso, nós não temos como sobreviver, nós temos como viver. Sobreviver não, nós não temos como viver, nós não temos como alcançar a vida eterna. A vida eterna é impossível sem Cristo, é impossível sem a morte do Filho de Deus. Porque todos pecaram e merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a salvação que vem de Jesus é o dom gratuito de Deus. Então nós temos aqui o amor de Deus em contraste com o egoísmo destruidor de Satanás. E aí o que acontece com Jerusalém? Jerusalém, justamente por não ter aceitado o Messias, mas teve tempo, e mesmo depois da morte de Jesus, até 3 anos e meio após a morte de Jesus, Deus ainda estava ali disposto a receber a nação judaica e fazer cumprir as promessas. Se eles tivessem ficado ao lado de aceitado o Messias que veio, tudo aquilo que eles esperavam, né, a libertação do cativeiro romano e tudo mais, isso ia acontecer. Deus ia libertá-los, Deus ia cumprir as promessas da aliança. Mas agora não cumpriria mais, porque eles, ao apedrejarem Estevão, eles encerraram. Né? Quando Estevão é apedrejado, Estevão tem uma visão. Ele vê Jesus em pé, ao lado de Deus, né? No trono ali, mas ao lado de Deus. A figura de Jesus em pé é a figura de juízo. Significa que o juízo chegou para a nação judaica. Então, quando ele é apedrejado, então se encerra ali o tempo de... Né, não é exatamente um tempo de graça, mas é o tempo do acordo ali entre até onde os judeus poderiam ir e serem ainda e continuarem fazendo parte do povo escolhido. Então não quer dizer que a nação judaica foi banida, foi rejeitada por Deus, nada disso. Mas Deus agora passa, ele transfere tudo isso para os gentios, ele transfere aquelas promessas, transfere o trabalho, transfere a missão para os gentios. Então agora os gentios têm que pregar, né, o evangelho ao mundo todo, para outros gentios e para judeus também. Então no ano 70, né, apesar, olha só, olha como a misericórdia de Deus é. Apesar do tempo, né, o tempo das 70 semanas terem se cumprido ali com Estevão, não quer dizer que a nação judaica não poderia jamais ser abençoada de novo. Na verdade, eles são um povo abençoado até hoje. Mas eles não precisavam, ainda assim, eles não precisavam passar por aquela destruição toda. Mas eles continuaram insistindo, perseguindo os cristãos depois disso, continuaram perseguindo os cristãos, e aí os problemas com o Império Romano foram se avolumando, ao ponto que eles chegaram ali depois, um pouco tempo depois, já no finalzinho da vida de Nero, eles se revoltaram completamente contra os judeus, e essa revolta toda culminou na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, Jerusalém foi destruída pelos exércitos romanos, ela foi sitiada primeiro, eles passaram por um período de fome terrível, né, muito semelhante ao que aconteceu na época de Nabucodonosor também, e depois disso ela foi invadida no ano 70 e foi destruída. Né, destruíram os muros e destruíram o templo pegou fogo, foi destruído. Então, a partir daquele tempo, até ali, os judeus ainda exerciam suas funções no templo. Mas agora, sem templo, não tinha mais sentido os judeus terem os sacerdotes, né, atuando, e não tinha mais sentido também o trabalho dos saduceus, né, que tinha ali a sua participação, né, os fariseus também, mas aí o judaísmo se tornou um judaísmo rabínico. Não quer dizer que deixou de existir o sacerdócio, mas o rabinismo continuou. Então eles continuaram recebendo instruções, procuraram manter as tradições, mantiveram também o texto sagrado. Então eles têm ainda uma participação importante na história da igreja, eles ainda são igreja de Deus, tá? Mas cumprindo agora um papel diferente. Né? Eles agora estão num patamar diferente. E tudo isso que se aplica aqui, essa perseguição toda do dragão aos cristãos, ele vai acontecer também aos judeus. Né? Na Idade Média não foi só os cristãos que foram perseguidos, judeus também foram perseguidos, judeus foram levados à fogueira. Então tudo aquilo que foi dito que eles passariam lá, desde o livro de Daniel,
se cumpriu também com eles. Então, nossos irmãos aqui nos acompanham nessa jornada, apesar das diferenças de crenças, e muitas vezes até muitos passaram por isso sem aceitar o Messias, infelizmente. Não quer dizer que estão perdidos, tá? A perdição veio, na verdade, para aqueles que entenderam e rejeitaram o Messias. Isso lá na época que Jesus veio. Mas hoje a coisa é mais complicada, né? Hoje é difícil você falar assim, o judeu não aceita o Messias, está perdido. Então, porque ele precisa primeiro entender, ele precisa aceitar, precisa compreender que aquele ali realmente é o Messias, para que ele possa ser julgado dessa forma. E o juízo não cabe a nós. Não estamos aqui para isso. Então, veja bem, o Apocalipse 12 aqui, ele vai falar justamente, ele abarca todos esses momentos da espera da vinda do Messias, o tempo de aceitação da nação judaica, Jesus sendo levado aos céus e agora Jerusalém destruída. Né? Destruída pelo dragão. Pelo dragão, olha só. O dragão faz o conluio junto com eles lá, mas olha, o dragão é egoísta, ele não dá presentes, ele faz aquilo que interessa a ele mesmo, só a ele. E aí a própria nação judaica agora sucumbe diante dos poderes, das forças, do poder que é representado pelo dragão na terra, que é o Império Romano. Então, o Império Romano crucificou o Filho de Deus e agora destruiu a nação judaica. E aí ele continua aqui. Aí a continuação vem falando da guerra no céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então agora já vem falando da mulher no período medieval. Então nós temos o período, a mulher, a igreja, o povo de Deus antes da vinda do Messias, e agora a mulher depois da vinda do Messias. O dragão continua perseguindo ela. E a gente vai ter durante esse período de 1260 dias aqui, é o grande período de perseguição da igreja romana, né? Não só agora a igreja, o romanismo pagão, mas o romanismo cristão vai perseguir a mulher, que é a igreja de Deus, durante todo esse período. Mas Deus vai proteger a sua igreja, vai sustentar a igreja durante esses 1260 dias. Não quer dizer que eles não morreriam, porque na verdade morreram. Muitos cristãos morreram, como eu já disse, cristãos e judeus também. E aí, do verso 7 em diante, começa a narrativa da guerra no céu. E aí parece esquisito, né, para ele? A gente está falando da história da igreja aqui na Terra, e agora vamos falar da guerra no céu? Como que é isso, tá? Isso aí a gente vai entender no próximo vídeo, tá certo? Então, olha, por enquanto, isso aqui ajuda a entender como tudo tá linkado, né? Como tudo está unido. Nós podemos ver que todo esse conflito aqui na Terra, essa batalha contra o Filho de Deus e contra os seguidores, né, os cristãos, sejam judeus ou cristãos, ele é o resultado do egoísmo que nasceu no coração de Lúcifer lá no céu. Então ele continua aqui, e infelizmente nós, seres humanos, herdamos isso da serpente. Nós também somos egoístas, nós também pensamos em nós mesmos, nós também queremos tudo, né, para a gente. Nós somos o centro do universo. Então, a gente vê já em Adão, né? Adão que fez todo aquele, né, resolveu comer o fruto da árvore por amor a Eva, né, para não perder Eva, mas logo em seguida já não pensava mais em Eva, pensava apenas em si. Adão, o que você fez? Não, eu não fiz nada, quem fez foi a esposa que o Senhor me deu. Então o culpado não era ele mais, era a mulher e o Deus que criou a mulher, que foi o mesmo que criou ele. Então, o egoísmo faz isso com o ser humano. O egoísmo transforma tudo. O egoísmo ele é tão poderoso que a pessoa faz as coisas até sem perceber. Mas, na maioria das vezes, é tudo, né, de forma percebida, de forma pensada, de forma planejada. O egoísmo faz parte da natureza humana já. Então, o plano da redenção, ele é tão perfeito que ele é a única coisa que pode libertar o homem do seu egoísmo. Porque o evangelho faz nascer no coração do homem o altruísmo, que é um atributo divino. O amor, que é o atributo divino. O amor de Deus, o homem não tem. É Deus quem vai colocar no homem
esse amor vai ser transmitido pelo Espírito Santo. Então, à medida que nós nos relacionamos com Deus, com Jesus Cristo, nós vamos crescendo nesse amor. E quanto mais crescemos no amor, mais o egoísmo encolhe. Mas não quer dizer que ele saiu dali, tá? Nós vamos morrer, nós vamos passar toda a nossa vida toda, vamos estar ali na hora da morte, mas o coração ainda é egoísta. Ele não foi banido totalmente. Mas o importante é que nessa trajetória toda, o amor tenha crescido. Veja que o grande problema nos últimos dias, né, antes da volta de Jesus, é que o amor de muitos esfriará. Ou seja, o egoísmo cresce, o amor diminui. Mas na vida do cristão verdadeiro, o amor tem que crescer, o egoísmo diminuir. E então, aquele que segue essa carreira, aí esse, mesmo depois da morte, vai ter o privilégio de ressuscitar para ter um corpo transformado, um corpo novo, sem a natureza egoísta, aquela natureza pecaminosa, deixa de existir. Então, esse é o grande e maravilhoso plano da redenção. O perdão imerecido, né? O perdão que Deus nos concede, e é um perdão que nós não podemos comprar, porque ele não tem preço. Na verdade tem preço. O preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.